Bispo Alfredo, graça e paz, que Deus abençoe o senhor, juntamente com todos aqueles que têm o compromisso de repor a verdade, de relatar suas experiências, o que viveram dentro da Igreja Universal, o que sabem a respeito de tudo quanto é escuso, desconhecido a quem é aqui fora, e até mesmo quem está lá dentro, mas que não tem acesso. Que Deus abençoe o senhor por todo esse empenho, por essa ousadia do senhor em relatar tudo isso. Eu quero contribuir mais uma vez com um relato, uma vez que eu já contei a experiência que tive como sendo obreiro e policial militar aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu queria pegar um gancho em cima desse novo escândalo, o mais recente dos muitos, o mais recente escândalo envolvendo a Igreja Universal, que é com relação ao Bispo João Leite. E o que acontece assim que o bispo ficou durante anos na África, e assim que voltou para o Brasil, regressou para o Rio de Janeiro e trouxe com ele, fez aquele marketing, aquela propaganda, marketing, propaganda, a Igreja Universal sabe fazer muito bem, né? E chegou com aquela coisa de nova oração, a gota d'água, água milagrosa. Aí deu aquele boom, aquele movimento dentro da igreja, e isso até se alastrou para o Brasil. Tanto que até pouco tempo ainda se tinha essa questão aí da água. Né? E com isso, com o sucesso, né, entre aspas, desse propósito, iniciou-se em várias caravanas pelo estado do Rio de Janeiro, e nessas caravanas o bispo João Leite tinha aquele grupo dele seleto, e entre esses o bispo, hoje bispo, na época era pastor Antônio Moraes, e para cima e para baixo começou a rolar um comentário muito forte, muito latente, principalmente na segurança da igreja, porque quer queira, quer não, eles chamam de alfa, né? Os seguranças acabam vendo muita coisa. Por isso acredito até eu que muitos deles têm até repúdio por igrejas evangélicas, por conta disso, dos maus testemunhos que vêm, e não são poucos. E aqueles que são obreiros acabam ficando só, né, na surdinazinha lá no cantinho. Mas o que acontece? Passou a rolar um comentário muito forte, e sempre que por vezes via um bispo junto com a esposa, o bispo todo carismático, brincalhão, de acreditar que ele não sempre gostou, era muito comum. Então ficou essa coisa muito latente aqui no Rio de Janeiro, de que o bispo João Leite estava tendo um relacionamento com a esposa do Antônio Moraes. E para ser sincero para o senhor, isso por vezes não aconteceu com relação à esposa do Antônio Moraes, não aconteceu só com o bispo João, não. Há comentários, até pouco antes do bispo João sair do Rio e ter ido para... o bispo Antônio foi para Minas Gerais. Rolou até um comentário aqui, eu não sei se isso procede, que ela havia ficado grávida e não se sabia de quem era o pai, uma vez que ele é vasectomizado, né? Então ficou essa interrogação no ar aí.
Com relação a isso, rolou esse comentário, mas não sei se procede. Mas com relação, voltando aqui para o fato do bispo João Leite, muitas das pessoas dentro, auxiliares, pastores, esse era um comentário muito forte de que o bispo estava tendo um relacionamento extraconjugal com a esposa do Antônio Moraes, que todos já sabiam que ele sim tinha um relacionamento que já perdurava já por um bom período com a esposa do pastor Christian Granito. Essa secretária dele acompanhava ele para tudo quanto, por vezes ele ia fazer reuniões em sede, às vezes fazer reunião só com um grupo de empresários e acompanhado por alguns seguranças, pastores, e ela e mais uma outra sempre presente. E outra coisa também, para ver que isso não é só um fato isolado dentro da Igreja Universal, todas as segundas e quintas-feiras, aqui no Rio de Janeiro, não sei nos demais estados, mas aqui no Rio de Janeiro acontece uma reunião para os pastores, segunda para os regionais, os bispos, né? E as quintas para todos. E o que acontece? Muitas das vezes essa reunião acontece para o casal, depois dispensa a esposa e os pastores ficam lá sozinhos com o bispo, aquele que estiver dirigindo lá a reunião. E na catedral era muito comum que quando essas esposas ficavam soltas lá dentro, o estacionamento da catedral aqui em Del Castilho, ele se tornava um drive-in. Muitas dessas esposas tinham relacionamentos com os alfas, com os seguranças da igreja, por vezes ficavam com a chave do carro do pastor e tinha relacionamento dentro do carro do próprio marido. Isso é fato dentro da catedral. Quando não, se relacionava dentro do carro de segurança. Quando durante a semana tinham que fazer alguma coisa na catedral, e traziam ou oferta, alguma coisa que tinha que fazer na catedral, marcavam, saíam com estes segurança quando estavam de folga. Isso é fato. Era muito comum. A queixa delas, sempre tem aquele colega que acaba falando demais, a queixa dela era falta de atenção, era agressividade por parte do marido, estresse, saía tarde, saía cedo, chegava tarde, não dava atenção, atendendo, aquela coisa toda, a carência afetiva, e a gente sabe, esses pastores, eles por muitas das vezes pregam uma coisa no altar, mas vivem totalmente coisas opostas fora dele. Então, isso eu posso garantir para o senhor, que no estacionamento da Catedral de Del Castilho, no estado do Rio de Janeiro, às segunda e quinta-feira, o estacionamento servia de drive-in. As esposas, algumas esposas, tinham relações sexuais com os seguranças ou com outros auxiliares. Isso é fato. Fato também, quero poder expor para o senhor, que alguns pastores tinham por hábito frequentar casas de massagem, frequentar prostíbulos. E os pastores, quando grandes, quando bispo, quando regionais, iam com o outro
fechava com ele ali, né? Ou quando estadual, ia com alguém da segurança, ia até lá. Aqui no Rio de Janeiro, há quem já tenha acompanhado o bispo Clodomir para uma casa dessas, juntamente com o pastor Alexandre Correia. Eu tenho um conhecido que já acompanhou o bispo Clodomir junto com o Alexandre Correia num prostíbulo, numa terma no centro da cidade. Não sei dizer para o senhor qual terma é essa, mas que ele acompanhou. E por outras vezes há pastores, segundo de sede, segundo de região e alguns seguranças de confiança que buscavam prostitutas para esse pastor Alexandre Correia. Buscavam prostituta, ele esperava essa prostituta em determinado hotel e lá já estava o pastor esperando com a prostituta. E sempre havia com ele mais alguém. Sempre havia. Agora que essa questão que eu estou falando para o senhor, de que ele já frequentou um prostíbulo aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, junto com o bispo Clodomir, isso é fato. Então, hoje a gente vê a igreja querendo tratar o bispo João Leite, né? O ex-bispo agora João Leite, como um coitado, como uma vítima das circunstâncias, o que não é, porque isso já é coisa que já vem acontecendo, já grande. O histórico de que coisas como essa acontecem dentro da Igreja Universal, ele já é de outras épocas. Só que hoje a igreja ela não tem mais como abafar tudo isso, como abafou em casos que o senhor mesmo já citou aí por inúmeras vezes. Então, bispo, o que eu queria relatar era justamente essas duas questões com relação à esposa desse bispo, hoje bispo Antônio Moraes, que o João Leite já havia tendo um relacionamento com ela, e essa questão das esposas, onde fazem do estacionamento da catedral um drive-in, onde tem relação sexual com seguranças, com auxiliares dentro da própria catedral. Por hoje, bispo, até para poder não me alongar muito, quero encerrar por aqui. Agradecer ao Senhor pela oportunidade. Tenho orado para que Deus dê forças ao Senhor para poder seguir adiante. E também aqueles que têm se empenhado, o Bispo Natan, o Profeta Nervoso, o Marcelo Roque. Que Deus abençoe a todos vocês, que dê forças, que dê ânimo, sustento, porque a gente sabe que essa luta não é fácil.